Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josiane, sou professora de Física e hoje vamos ter mais uma videoaula. Uma videoaula introdutória sobre o assunto termologia. Para começar a falar sobre a termologia, vamos primeiro entender o que é temperatura. Toda matéria que existe, ela é composta de átomos e moléculas. Esses átomos e essas moléculas, eles não estão parados. Eles estão se agitando constantemente, independente da temperatura em que eles estão. Essa agitação é que vai dar a medida da temperatura. Quanto maior a agitação das moléculas que compõem a matéria, maior a temperatura. Quanto menor a agitação das moléculas que compõem a matéria, menor a temperatura. Daí o conceito de temperatura. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas, ou a medida da energia cinética das moléculas. A temperatura, então, ela é uma característica própria do objeto. Quando um corpo tiver com uma temperatura mais alta e outro corpo for colocado próximo com uma temperatura mais baixa, vai acontecer o quê? Uma transferência dessa energia térmica daquele corpo com a temperatura mais alta em direção ao corpo com a temperatura mais baixa. Essa energia térmica que vai passar do corpo com a temperatura mais baixa para o outro é chamado de calor. Calor é a energia térmica em trânsito, indo do corpo mais quente para o corpo mais frio. A gente nunca vai ter o contrário, o calor passando no corpo mais frio para o mais quente. Isso não dá. Tem que ser sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. E aí, essa troca de calor vai acontecer até quando? Até quando os corpos entrarem em equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico vai acontecer quando? Quando eu tiver dois corpos com as temperaturas iniciais diferentes. TA, a temperatura do corpo A, e TB, a temperatura do corpo B. Nessa situação aqui, eu vou ter a temperatura TA maior que a temperatura TB. Quando eles forem colocados dentro de uma caixa isolada, por exemplo, a energia térmica de A vai passar por B. Essa energia, ela é chamada de calor e ela vai ser transferida do corpo A para o corpo B. Essa transferência de calor vai acontecer até quando? Até o momento em que TA for igual ao TB. Nesse momento aqui, eu tenho a situação de equilíbrio térmico, quando as temperaturas finais forem iguais. Para saber a temperatura de um corpo, a gente pode usar algo bem simples, né, que todo mundo tem em casa, que seria o termômetro. O termômetro clínico, aquele que é um vidrinho, tem um bulbo na ponta ali de mercúrio, ele vai medir a temperatura de que forma? Eu vou lá, coloco o termômetro no meu corpo, quase sempre a gente põe embaixo da axila, e espera um tempo. Por que eu espero um tempo? Até que essa agitação das moléculas do meu corpo seja a energia cinética da agitação das moléculas do meu corpo seja passada para as moléculas que compõem o material que é feito o termômetro. Conforme vai agitando o material que o termômetro é feito, aquela coluna de mercúrio ela vai subindo, porque ela vai dilatando. O mercúrio é um líquido que dilata e aumenta muito seu volume quando ele dilata. Então, eu vou perceber essa coluna aumentando. E assim, eu consigo ter a medida da temperatura. Hoje em dia, a gente tem termômetros eletrônicos que vão medir da mesma forma. Espera um tempo com o termômetro no corpo até que as moléculas que compõem esse material entrem em equilíbrio térmico junto com o meu corpo. A partir desse momento que entrou em equilíbrio térmico junto com o meu corpo, o termômetro ele vai refletir, ele vai apresentar qual é a energia cinética que está atuando sobre as moléculas do meu corpo. Então, consequentemente, ele vai dar a medida da temperatura do meu corpo. Então, eu preciso ter um termômetro para medir a temperatura. Hoje em dia, tem termômetros com infravermelho, tem termômetros das mais variadas formas possíveis. Mas todo termômetro ele tem um princípio: medir a energia cinética da agitação das moléculas daquele corpo que eu estou avaliando a temperatura. E o termômetro ele vai ser sempre graduado numa escala termométrica. A escala utilizada no Brasil é a escala Celsius. E a gente tem o ponto de fusão da água a 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água a 100 graus Celsius. É uma escala simples, ela não é muito complicada de entender. Mas, para algumas realidades, a gente não vai trabalhar com a escala Celsius. A gente pode trabalhar, por exemplo, com a escala Fahrenheit, uma escala usada
norte da Europa, usadas nos Estados Unidos, em regiões mais frias. Por quê? Para não ter aquele inconveniente de dizer assim no inverno, hoje a temperatura está menos 10 graus, hoje a temperatura está menos 15 graus. Por quê? Porque nessa escala, valores abaixo de 0 graus Celsius ainda serão positivos. E tem uma escala que é muito usada também, que é a escala Kelvin. A escala Kelvin é considerada a escala absoluta. Por quê? Porque o Lord Kelvin ele estabeleceu que o 0 Kelvin seria a ausência total de agitação das moléculas. Então, quando as moléculas estivessem paradas com tudo, teria o 0. A partir dali, começaria a agitação térmica, começaria a medição das temperaturas. Então, a escala Kelvin é considerada a escala absoluta porque ela não tem número negativo. Não tem como eu ter um número negativo em Kelvin, sempre vão ser números positivos. A escala Kelvin é uma escala muito usada em laboratório e ela também está lá no Sistema Internacional de Unidades, por isso que a gente tem que conhecer a relação da escala Kelvin com a escala Celsius. E essa relação que a gente vai montar agora, entender como que se faz essa relação entre a escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin, né, e contas envolvendo essa relação entre as escalas termométricas. Então, agora a gente vai entender como que é feita a relação entre as escalas termométricas. Eu falei para você sobre 3 escalas termométricas: a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Kelvin, por ser uma escala absoluta, a gente não põe a bolinha do grau ali, deixa só o K. Como que a gente vai entender a relação entre essas 3 escalas? Vou fazer uma linha representando cada uma dessas escalas e em cada linha eu vou demarcar um ponto. Primeiro ponto que eu vou marcar vai ser aqui embaixo. Ó, em todas elas vai ser na mesma altura. Esse primeiro ponto a gente chama, né, primeiro ponto fixo, a gente chama de ponto do gelo ou ponto de fusão. É a temperatura em que o gelo se transforma em água, onde ocorre uma mudança de estado físico. Na escala Celsius, esse primeiro ponto é o 0. Na escala Fahrenheit, esse primeiro ponto é o 32. E na escala Kelvin, esse primeiro ponto é 273. O segundo ponto que eu vou marcar vai ser lá em cima na escala. Vai ser, então, o meu segundo ponto fixo, que é o ponto do vapor. O ponto do vapor é aquela temperatura em que a água passa do estado líquido para o estado de vapor. Na escala Celsius, isso acontece a 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, isso acontece em 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, em 373. Para conseguir montar essa relação, a gente precisa marcar mais um ponto. Esse ponto, ele vai ser aleatório, mas ele precisa ser correspondente nas 3 escalas. Na escala Celsius, eu chamo de TC, na escala Fahrenheit, eu chamo de TF, e na escala Kelvin, eu chamo de TK. Em alguns livros, dependendo da bibliografia que vocês forem ver, aqui pode ser o T maiúsculo. Eu vou deixar o TK, que eu acho mais fácil da gente entender. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou montar uma regra de proporcionalidade lá da matemática. Esse tamanho aqui, ele é o mesmo nas 3 escalas. Da mesma forma que este tamanho aqui, ele é o mesmo nas 3 escalas. Então, como que eu vou montar essa relação de proporcionalidade? Esse pedacinho aqui, eu chamo de TC menos 0. Isso aqui vai ser igual, ó, isso aqui é sobre uma fração. Isso aqui vai ser igual esse pedacinho aqui, que vai ser TF menos 32, que vai ser igual este pedacinho aqui, que vai ser TK menos 273. Este pedação aqui, ó, ele vai ser o quê? 100 menos o 0. Esse pedação aqui vai ser o quê? 212 menos 32. Este pedação aqui, 373
menos 273. A partir do desenho da relação das escalas, eu cheguei nessa relação aqui. Então, agora aqui é só um trabalho matemático para simplificar essa relação. TC menos 0, TC. 100 menos 0, 100. TF menos 32, eu não consigo simplificar, então vou só repetir. 212 menos 32 são 180. TK menos 273, eu não consigo simplificar, só repete. 373 menos 273. Agora, olhando os denominadores, eu percebo que eu consigo simplificar esses denominadores. De que maneira? Fazendo o MDC. Então, eu vou fazer 100, 180 e 100. Todos esses números vão ser divisíveis por 2. Me sobrou 50, 90, 50. Todos eles também são divisíveis por 2. 25, 45 e 25. São divisíveis por 5. Sobrou 5, 9 e 5. Estes, então, serão os novos denominadores que a gente vai usar. E aí, a gente chega na relação TC sobre 5 igual TF menos 32 sobre 9 igual TK menos 273 sobre 5. Essa daqui, então, é a relação fundamental entre as escalas termométricas. Tem livros que trazem duas fórmulas em separado. Como que seriam essas duas fórmulas em separado? Aqui, a relação entre Celsius e Fahrenheit, e a partir desta com essa, a relação entre Celsius e Kelvin, que faria o quê? TC sobre 5 igual TK menos 273 sobre 5. Cancela o 5, e aí ficaria com TK igual a TC mais 273. Essa é outra fórmula que costuma aparecer nos livros. Eu acho melhor a gente trabalhar sempre com essa relação aqui. Mas, né, dependendo da maneira que tu estuda na tua escola, vê como o professor ensina e usa dessa forma. Vai dar certo, com toda certeza, tá? Então, essa relação para Celsius e Fahrenheit, essa relação para Kelvin e Celsius. E essa aqui seria a relação genérica entre os dois. Agora, vamos a um exemplo. A temperatura no dia de hoje, aqui, tá mais ou menos 20 graus Celsius. Eu quero saber qual é o correspondente em Fahrenheit e qual é o correspondente em Kelvin. Como que eu vou fazer? Vou, então, pegar e ver lá da fórmula qual relação que eu vou usar. Lá dessa relação aqui. Para fazer em Fahrenheit, uso essa primeira relação aqui. Então, TC é a temperatura em Celsius. Esse 20 eu vou substituir aqui. Vou reescrever a fórmula só para ficar mais fácil de entender. TC sobre 5 igual TF menos 32 sobre 9, tá? Agora, o 20 eu coloco no lugar do TC. Eu vou ficar com 20 divididos por 5 igual TF menos 32 sobre 9. Matematicamente, o correto seria o quê? Aqui multiplicar cruzado. Só que olhando, 20 é divisível por 5. Então, a gente vai simplificar. Fica muito mais fácil para fazer as contas depois. 20 divididos por 5, 4. Igual TF menos 32 sobre 9. Agora, aqui eu vou fazer o quê? Multiplico cruzado. 4 vezes 9... igual TF menos 32. 4 vezes 9, 36, igual a TF menos 32. Aqui é um lugar que dá muito erro sempre. O que as pessoas costumam fazer? Leva o TF para frente sem alterar o sinal, leva o 36 para trás alterando o sinal, e aí vai dar erro. Então, o que é o correto fazer? Leva o TF para frente com sinal negativo, deixa o menos 32 lá, e levo menos 36. Multiplico tudo isso aqui por menos 1.
vou ficar com TF igual a 32 mais 36. Somando isso aqui, TF igual a 68 graus Fahrenheit. Agora, a gente vai fazer em Kelvin. Pego, então, a primeira parcela da minha relação e a última parcela da minha relação. TC sobre 5 igual TK menos 273 sobre 5. Antes de fazer qualquer a conta, eu vou lá e cancelo o 5. Tá? Antes de substituir, de fazer qualquer coisa, a gente cancela o 5. E agora eu vou fazer o quê? TC é igual a 20. No lugar do TC, eu ponho 20. Copia todo o resto. Agora, a mesma coisa que anteriormente. O TK tá desse lado positivo, passa para o outro lado negativo. O menos 273 permanece, o 20 está positivo, vai para o outro lado negativo. Multiplico tudo por menos 1. Agora, eu vou fazer o quê? Fiquei com tudo positivo, é só somar. TK igual 293 Kelvin. Lembrando que a escala Kelvin não tem a bolinha do grau. É só o Kelvin mesmo. Então, essa foi a aula introdutória de termologia, onde a gente aprendeu a fazer a relação entre as escalas termométricas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Eu tiro aqui pelos comentários ou então faço um vídeo explicativo depois. Bons estudos. Até mais!